Bom, então vamos a mais uma questão da prova da SPSEX, uma questão de 2017, e ela diz o seguinte: conversores catalíticos, catalisadores de automóveis, são utilizados para reduzir a emissão de poluentes tóxicos. Poluentes de elevada toxicidade são convertidos a compostos menos tóxicos. Esses conversores, nesses conversores, os gases resultantes da combustão no motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Essas substâncias aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido de carbono a dióxido de carbono e a decomposição de óxido de nitrogênio como o NO, o N2O e o NO2, denominado NOx, em gás nitrogênio e gás oxigênio. Referente às substâncias citadas no texto e as características dos catalisadores, são feitas as seguintes afirmativas. Então, eu gostaria inicialmente de destacar a questão de estar comentando aqui dos óxidos, né, e de suas transformações do monóxido de carbono em dióxido de carbono e da decomposição de óxidos de nitrogênio em gás carbônico e água. E o responsável por essa conversão mais acelerada, né, as substâncias que aceleram esse processo, são os catalisadores. A questão, ela fala um pouquinho da função dos catalisadores, que eles aceleram esse processo de conversão dos gases poluentes para gases não poluentes. Então, vamos lá às afirmativas. A primeira afirmativa diz o seguinte: a decomposição catalítica do óxido de nitrogênio produzindo gás oxigênio e gás nitrogênio é classificado como uma reação de oxidação. Então, vamos analisar essa afirmativa. Para uma reação ser classificada como reação de oxidação, tem que ocorrer nela uma redução e uma oxidação. Se a gente calcula aqui do nitrogênio e do oxigênio os NOx, a gente vai encontrar um valor de mais 2 e menos 2, né? Aqui o óxido, o oxigênio, ele tem NOx menos 2, então necessariamente o nitrogênio vai ter mais 2. E toda substância simples, ela tem NOx zero. Então a gente pode observar que o nitrogênio, ele reduz o seu NOx e o oxigênio, ele oxida. Então aqui a gente realmente tem uma reação de oxidação. Então, essa afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa: o CO2 é um óxido ácido que reage com água formando gás carbônico. Vamos lembrar um pouquinho o que é óxido ácido. Óxido ácido são aqueles compostos que fazem o seguinte: eles reagem com água formando um ácido e reagem com base formando um sal. E a característica, como que eu posso olhar para um óxido e saber se ele é básico ou se ele é ácido, né? E tem as outras classificações dele, neutro e tal. Eu olhar para o óxido, o elemento que está ligado ao oxigênio, no caso ali o carbono. O carbono, ele é um ametal. E os ametais formam ácidos, né? Então, no caso do dióxido de carbono, você não tem nenhuma classificação como um óxido neutro ou um óxido anfótero. No caso dele, ele é um óxido ácido, sim. E quando ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico, que é o H2CO3. É essa reação que acontece nesse ácido, e todos os óxidos ácidos, eles reagem com água formando um ácido. Então, essa afirmativa também é verdadeira. A afirmativa 3, certo? Ela diz o seguinte: catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles, aumentando a velocidade e também a energia de ativação da reação. Vamos por partes analisar o que está escrito aqui. Primeiramente, o que é catalisador?
Se eu não souber o que é catalisador ou definição, a questão ela me induz a pensar no que é o catalisador. Lá, quando fala aqui, ó, desses conversores, os gases resultantes da combustão do motor e o ar passam por substâncias catalisadoras. Essas substâncias, os catalisadores, aceleram, por exemplo, a conversão de monóxido de carbono em dióxido de carbono. Então, a gente já pode pensar que o catalisador ele tem uma função de acelerar esse processo, né? Talvez um processo que seria lento, na verdade essa função do catalisador, quando eu tenho um processo lento e eu tenho um catalisador, esse catalisador aumenta a velocidade, certo? Então, a definição de um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação, certo? Aí está dizendo lá, os catalisadores são substâncias que iniciam as reações químicas que seriam impossíveis sem eles. O catalisador, ele torna simplesmente a reação mais rápida. Sem ele, a reação vai acontecer, só que ela vai ser mais lenta. Por isso que aqui no texto está falando, essas substâncias aceleram a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono, já vai acontecer. Só que o catalisador ele aumenta a velocidade para que essa reação aconteça, ok? Então a primeira parte já está incorreta. E uma outra parte aqui que está incorreta, ó, aqui aumentando a velocidade seria o que é do catalisador, mas sem eles a reação também acontece. E uma outra coisa que está incorreta, porque aqui fala aumenta a velocidade e também a energia de ativação da reação. Um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Fazendo um desenho aqui para que vocês entendam, vamos colocar aqui que a gente tem uma reação acontecendo. E aqui seria a formação, aqui seria a reação normal, né? Eu tenho aqui o reagente e o produto. Se eu coloco esse caminho é o caminho até onde a reação, o reagente tem que percorrer para se transformar em produto. Se eu tenho um catalisador, esse pico ele diminui, mas a velocidade da reação ela continua sendo, a velocidade da reação aumenta, mas a energia de ativação ela diminui. Então eu tenho uma diminuição da energia de ativação. O que é energia de ativação? É a distância aqui, nesse caso, do reagente até esse pico, sem catalisador, e com o catalisador até esse pico. Então, a gente tem duas realidades aqui. Com o catalisador, eu tenho uma diminuição da energia de ativação. Energia de ativação é aquela energia necessária para a reação começar a correr. Então, estaria totalmente incorreto essa afirmativa, né? A única parte dela que está sendo coerente com a função do catalisador é que ele aumenta a velocidade da reação, tá? Então, a terceira alternativa afirmativa também está incorreta. A quarta diz o seguinte: o CO, que é o monóxido de carbono, é um óxido básico que, ao reagir com água, forma base. O monóxido de carbono ele tem uma classificação especial nos óxidos. Ele tem uma classificação de óxido neutro. Ele não é básico nem ácido. Então, ele é neutro. O CO é neutro. O que é um óxido neutro? É aquele que não reage com ácido, nem base, nem água, tá? Ele é neutro, ok? Então, essa alternativa também estaria incorreta. A quinta afirmativa seria o seguinte: a molécula de CO2 apresenta geometria espacial angular. Aí vem lembrar de geometria, e quando nós temos uma molécula com 3 átomos, você tem 2 possibilidades de geometria, que é a linear e a angular. Aí você tem que sempre olhar para o átomo central,
que é aquele que vai estar em menor quantidade, né? No caso, ele faz um maior número de ligações, no caso ali, o carbono, então ele vai estar no centro da molécula. E aí outra coisa que eu tenho que lembrar é que o carbono, como é o carbono, eu tenho que lembrar que ele está na família 4A, então ele forma 4 ligações. Ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e também forma 4 ligações para chegar às suas 8 ligações, seus 8 elétrons, chegar à sua estabilidade. Então, de posse dessas informações, eu posso desenhar o carbono ligado a 2 oxigênios. Lembrando que o oxigênio está na família 6A e ele vai cada oxigênio faz 2 ligações. Então, teria basicamente um desenho assim, certo? O carbono, com seus 4 elétrons em torno dele, um para cada ligação que ele está fazendo, né? E o oxigênio com seus 6 elétrons, usando 2 aqui para compartilhar com carbono para cada oxigênio usando 2. Então, o que a gente vai fazer para a gente determinar a geometria? A gente olha para o átomo central. Se o átomo central, numa molécula triatômica, que é o caso dessa, ele não tem pares de elétrons livres, que seriam os eletrõezinhos aqui, né? Por exemplo, se eu colocar 2 pontinhos ali, eu tenho um par de elétrons. Se ele não tem par de elétrons livres, se todos os seus elétrons estão sendo compartilhados, eu tenho uma geometria linha, chamada de linear. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma molécula de água, onde o oxigênio é o elemento central e ele tem em torno dele elétrons livres, além daqueles elétrons que estão sendo compartilhados com o hidrogênio, eu tenho uma geometria angular. Que não é o caso do CO2. Então, a geometria angular estaria incorreta. A molécula de CO2 ela tem uma geometria linear. Então, essa alternativa também está falsa. Então, a opção correta aqui seria a letra A, certo? Pelo que a gente observou aqui das alternativas, certinho? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, mais uma questão aí da SpaceX. Que curtam o vídeo, por favor, deixa nos comentários as dúvidas, sugestões. O meu muito obrigado. E, caso queira também, siga lá no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, para mais dicas de química.